Próximo elemento que eu gostaria de identificar de uma superfície, se ela tem plano tangente. Eu quero diferenciar o cilindro, a esfera, exatamente do cone. O cone, neste vértice, não tem plano tangente. Então eu vou fazer uma construção que me leva ao conceito de plano tangente. Que construção vai ser essa? Eu vou achar vetores tangentes à superfície, fazendo a seguinte construção. Vou aproveitar meu desenho, vou fazer da ideia e depois eu vou formalizar. Você está vendo esse desenho que eu fiz do domínio D que vai ser aplicado no R3? Escolhe um ponto, olha para a imagem dele na superfície, então eu tenho um ponto que eu escolhi no domínio, olhei para a imagem dele. Agora eu vou fazer o seguinte, pega uma reta horizontal passando por esse ponto no domínio. O que significa eu pegar uma reta horizontal no domínio? Que eu fixei uma variável e fiz variar a outra. Nesse caso, eu estou fixando o valor da variável v e estou deixando variar a variável u. Isso define uma reta aqui. Qual é a imagem dessa reta sobre aquela superfície? Vai ser uma curva contida naquele desenho, naquele traço. Esta aplicação X manda essa reta naquele desenho. Intuitivo, natural? E se eu pegar a outra direção, se eu agora fixar a variável U e fizer variar a variável Y, andar na vertical, eu fixo agora U e faço variar V. E vario na vertical. O que a aplicação faz? Manda essa curva numa outra curva que está sobre a minha superfície. Então aqui eu tenho duas retas perpendiculares. Quando eu aplico a função lá para cima da superfície, não vão ser retas mais, porque estão sobre a superfície, mas vão ser duas curvas. Duas curvas, porque é de uma variável. Curva eu sei achar vetor tangente. Como é que eu acho o vetor tangente de uma curva? Nós fizemos isso todas as aulas anteriores. Tenho uma curva, para achar vetor tangente eu derivo. Pronto, achei dois vetores tangentes. Com dois vetores tangentes eu construo plano tangente. Espero que dê certo. Vamos fazer a montagem formal? Então, o que nós temos aqui? Então, agora, vou pegar esta ideia e vou formalizá-la. Fazer uma primeira curva γ1. γ1 da variável u vai ser x calculado na variável u e com a variável v fixada no valor v0. Fixa o v, atribui um valor v0 ao v, fixa e deixa variar a outra variável, a variável u. Isso é uma curva porque é de uma variável só. Uma curva que eu posso escrever assim: x de u v0, y de u v0 e z de u v0. Vocês acompanharam essa parte do raciocínio, não é? Eu tenho funções que dependem de duas variáveis. Isso já dá a superfície. Se eu fixar uma e fizer variar a outra, eu obtenho algo que depende de uma variável só. E é por isso que eu estou chamando de curva. Porque agora é um objeto unidimensional que só depende da variável u. É unidimensional, só a variável u que está variando. E eu quero achar o vetor tangente. O vetor tangente é dado pela derivada. É o γ1, a curva que eu chamei de γ1', linha, calculado em u. Isso que é o vetor tangente. Só que as minhas funções, originalmente, eram funções de duas variáveis. Porque era da superfície. Só ficou uma curva com uma variável porque eu fixei a variável v0. E agora eu quero derivar. Como é que chama essa derivada? Quando você tem uma função de duas variáveis, fixa uma e vai derivar na outra. Derivada parcial. A gente está fazendo isso o tempo inteiro. Então, o vetor tangente a essa curva, eu vou indicar por essa letra x maiúsculo índice u, para indicar que foi derivado em u, ele é formado pelas derivadas parciais
das componentes. Aquele vetor é um vetor tangente à minha superfície. E ele é tangente a essa curva que foi introduzida aqui. Se eu fizer a mesma coisa com a outra direção, eu vou derivar em relação a outra variável e eu vou ter o vetor x índice v, que é o vetor derivando a outra curva. A curva γ2 é da variável v, é x, agora é o zero que fica fixo e o v que varia, é x de u0 v, y de u0 v, z de u0 v, e quando eu derivo γ2' na variável v, eu vou indicar por x maiúsculo índice v, e é dado pelas derivadas parciais, agora em relação à variável v. Alguma dúvida? Normal? Fazer essa continha no cilindro. O cilindro é bem fácil de enxergar, só para concretizar o que foi que nós fizemos. Eu estou com as equações do cilindro aqui ainda na lousa. Cilindro, A cosseno, A seno, Z. Duas variáveis eu usei na parametrização, θ e Z. A é o raio fixo. Então aqui eu tenho como calcular x índice θ e x índice z. Muitas vezes eu vou usar o símbolo de vetor para indicar essas derivadas parciais. Porque eu estou visualizando, né, geometricamente como se fossem vetores tangentes à minha superfície, que eu vou usar na construção do plano tangente. Vamos derivar em relação a θ e z? Derivando em relação a θ, menos A seno θ, A cosseno θ, e Z não tem θ. Zero. E derivando em relação a Z, não tem Z no x, zero. Não tem Z no y, zero. Z igual a Z, derivado em relação a Z, 1. Vamos ver quem são esses dois vetores? Dá para enxergá-los no cilindro, mostrando que são de fato os vetores tangentes. Quem é o xz? 001 é um vetor que não tem componente x, não tem componente y e componente vertical é 1. Ele é um vetor vertical, paralelo ao eixo y. Ele é um vetor que eu posso imaginar aplicado aqui no cilindro verticalmente. Ele é um vetor 0 no x, 0 no y, 1 no z. Ele não tem componente x, não tem componente y e tem componente z. Esse vetor não é tangente ao cilindro? É o vetor tangente vertical. É tudo muito coerente, não é? A variável z é a variável que está medindo a altura no cilindro. A derivada em relação a z vai medir a tangência em relação à variação vertical. E é esse o vetor tangente vertical. E o xθ não tem componente z, porque ele é um vetor horizontal. Ele não tem componente na vertical. E ele é perpendicular ao xy. Então você imagina o vetor radial na horizontal xy e o xθ ele é perpendicular, é só fazer o produto escalar. Menos A cosseno com menos A seno com A cosseno, dá 2 seno cosseno, um com mais, outro com menos, cancela. Ele é perpendicular ao vetor radial. Ele é um vetor horizontal tangente à circunferência, porque ele é perpendicular ao radial xy. Então eu tenho aqui os dois vetores tangentes ao cilindro, um horizontal e um vertical. Está claro qual foi a construção que eu fiz? Isso fez sentido? Tem uma pequena armadilha aqui. Basta eu supor que essas funções são deriváveis, que eu consigo construir o vetor xu e xv. E aí, se eu estiver pensando muito aceleradamente, eu já vou concluir que eu tenho o vetor tangente, é plano tangente. Basta eu fazer combinação linear do xu e xv. Pergunta, será que isso sempre vai gerar um plano
tangente, basta as funções serem deriváveis, basta eu calcular essas derivadas, obter esses dois vetores que eu tenho certeza de sempre gerar um plano? Calma, não. Sabe o que eu tenho que... vai ser uma coisa que eu vou impor, que é uma condição que nem sempre acontece. Acontece nos bons exemplos, mas nem sempre acontece. Esses vetores podem ser LD, e eu preciso que eles sejam LI. Lembram da linguagem de álgebra linear? Linearmente dependentes e linearmente independentes? Quando é que dois vetores de fato geram um plano? Se eles forem linearmente independentes. É mandatório que esses vetores vão ser LI? Não. Dependendo do exemplo, eles podem dar LD. Naquela parametrização da esfera, tem um ponto em que um deles dá nulo. Aliás, dois pontos em que um deles dá nulo. E a hora que o vetor dá nulo, ele não pode fazer base e não vai gerar plano. Porque ele é vetor nulo. Tem várias coisas que podem dar errado, que podem dar erradas. Esses vetores podem se anular. Aí ele não vai estar gerando plano nenhum. Ou eles podem ser LD, também não vai estar gerando plano nenhum. Então eu vou colocar uma definição aqui. Definição.